Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras, Laboratório Sabin PhD. Landgraf Odontologia Premier. Agnus Dei, a loja mais completa. Palmas e Goiânia. Fones 3225-2111 ou 0800 604 8449. Bom dia! A sua consulta semanal de todo final de semana começou. O nosso programa Agenda Médica está cheio de informações e dicas boas para você, telespectador, ter muita qualidade de vida. Portanto, fique comigo e confira que o nosso programa Agenda Médica só está começando. Com a chegada do verão, as dietas entram em cena e você sabe qual a dieta perfeita? Será que realmente tem que comer sempre a mesma coisa? Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a doutora Angélica Solórzano. Ela é médica pós-graduada em nutrologia. Doutora Angélica, bom dia. Bom dia, Mayara. Bom dia, telespectadores. Doutora Angélica, como eu falei, como chega o verão, as dietas entram em cena. Às vezes as redes sociais ditam cada hora uma dieta. É verdade, Mayara. Nessa época agora todo mundo quer perder 10 quilos em 5 dias, é aquela correria, aquela coisa de começar dietas muito restritivas, sem orientação de nenhum médico, né, de algum acompanhante, nutricionista, né, e aí acaba colocando a própria saúde em risco, né, porque se a gente não faz uma dieta que tem um controle, que é pra você, né, que é feita pra você, né, ela acaba, às vezes pode gerar muito malefício, né? Porque você pode até perder muito peso rápido, mas isso também não traz saúde, né? A gente tem que emagrecer com saúde, né? A gente visa ter mais saúde sempre, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Né? Doutora Angélica, e existe a dieta perfeita que, assim, como a gente falou, a internet tá para todo lado, bombando vários tipos de dietas e às vezes aquele biotipo que serviu para uma pessoa, eu vou tentar e não serve e eu me frustro, né? Exatamente. Aquele negócio, minha vizinha fez a dieta da sopa, a dieta da lua, né? A dieta da Coca-Cola, a dieta low carb, cetogênica, flexível, dos pontos. Então, assim, a gente tem inúmeros tipos de dietas, né? E assim, só que cada pessoa tem o seu metabolismo, né? Tem o seu biotipo, tem às vezes problemas já de saúde e isso demanda uma dieta específica para cada pessoa. Então a gente não tem uma dieta perfeita que serve para todo mundo. A maioria das dietas, todas essas que a gente vê, né, Atkins, Mediterrâneo, que estão muito em voga hoje em dia, todas elas têm o mesmo princípio praticamente, que é a de baixa de carboidrato, né? Então, o que está adoecendo muito a gente, na verdade? São os carboidratos, o excesso de carboidratos e de comida industrializada, né? Então, o que esse açúcar todo vai gerar? Né? Ele vai gerar o aumento de peso, né? Porque o carboidrato ele é reserva. Então, não tem uma dieta perfeita que todo mundo pode fazer e dar certo. Não, o ideal é a gente ir procurar um médico, procurar um nutricionista para que ele calcule o que está faltando em você, porque muitas vezes se a gente faz uma dieta sem ter esse acompanhamento, é uma dieta que vai faltar algum nutriente, né? Outra vai ser nutriente demais, então tudo que é demais ou de menos é ruim. Né? Então a gente precisa estar sempre fazer tudo certinho, né? O acompanhamento direitinho, porque a gente precisa, eu falo que a dieta perfeita é aquela que você consegue fazer, manter, né? Também, manter, né? Exatamente, é aquela dieta que você mantém, né? Porque não adianta eu fazer uma dieta uns dias, eu emagreço e depois eu volto a comer tudo novamente como eu comia antes. Aí eu volto a engordar, né? Aí eu volto a ganhar peso ou volto a emagrecer. Porque a gente fala muito só de emagrecer. É verdade. Mas tem muita gente que tem dificuldade de ganhar peso, né? Massa muscular então, coisinha ingrata. Né? Porque assim, é difícil da gente conseguir e ela se perde um pouco fácil, né? E então a gente tem que ter esse acompanhamento, então buscar o médico mesmo, né? O nutricionista,
para poder te dizer, ó, você tem que fazer esse tipo de dieta, né? Porque você tá com obesidade ou porque você tá com falta de ferro. Então, o tipo de dieta vai ser dependendo do que você tem, né? Dos seus hábitos de vida também, né? Porque, na verdade, o que a gente precisa é mudar os nossos hábitos, Verdade. né? Porque ser desde constante. criancinha a gente vem com aquela coisa de comer só doce, né? O nosso paladar também infantil. Então, a gente precisa ter essa mudança de hábito, né? Porque daí a gente tem uma constância e a gente consegue manter o nosso peso. Perfeito. Né? Doutora Angélica, você falou da dieta da flexibilidade, a dieta flexível, na verdade. Ela é a mesma que contar os macros, que é outra coisa que a gente vê bastante as pessoas fazendo e visualmente parece ter bastante resultado. Sim, é a mesma coisa. A dieta dos macros é a antiga, assim, ela parece muito com a antiga dieta dos pontos, que antigamente se fazia muito, né? Que é o quê? Você contar os macronutrientes. Qual que são os macronutrientes? As proteínas, as gorduras e os óleos, né? E as vitaminas. Então, você vai calcular de acordo com a sua taxa metabólica, né, basal, né, e junto com o que você faz de atividade física, né, que a atividade física é super importante, tanto pelo aumento do gasto calórico que a gente tem, quanto pelo bem-estar que ela gera também, né, pela liberação de hormônios que ela causa, né? Então, o que é essa taxa metabólica basal também que eu falei, né? A taxa metabólica basal é assim, você tá paradinho aqui, é o que você gasta de energia para funcionar o seu organismo, né? Então, isso aí a gente tem cálculos para fazer. E aí, na base disso, a gente vai calcular quanto você precisa de proteína, quanto você precisa de gordura, quanto você precisa de carboidrato. E aí, por que todo alimento nessa flexível, nessa macro, ele é permitido? Porque aí enquanto você estiver dentro daquela quantidade de calorias ali permitida, você pode consumir, né? Você não pode passar dela, né? Mas geralmente, quando você quer a perda de peso, você acaba diminuindo sempre o carboidrato, de todo jeito. Então ela deixa você um pouco mais tranquilo, sem aquela bitolação daquele cardápio, aquela coisa muito fixa. Que é uma coisa que acontece bastante, eu acho que é por isso que algumas pessoas desistem, de comer todo dia, e aquela mesma refeição sempre, em todos os horários. Então você já sabe que no almoço de todo dia é aquilo, e aí acaba desanimando. Outra coisa é mitos que envolvem dietas, doutora Angélica, que tem demais. Principalmente se alimentar de 3 em 3 horas. Tem gente que às vezes tá com fome, mas espera, poxa, não deu às 3 horas, não vou comer. É verdade. Realmente existe isso, tem que ser gente, dessa forma. E tem gente também que não tá com fome e vai comer por causa das 3 horas, né? Não, na verdade, a gente tem que conhecer o nosso corpo e a nossa fome de verdade, né? Então, o que é comer na hora que a gente tiver fome, né? Porque quando que a gente tem fome é que o nosso organismo está pedindo alimento, né? Então é a hora que a gente tem que comer, né? E claro, a gente tem que se organizar, porque quando a gente está com fome demais, a gente acaba comendo a primeira coisa que vem na frente, né? E mais do que a gente deveria, né? E muitas vezes a gente confunde fome com sede. Então, né, porque aqui quente, né, e tudo, então a gente tem que beber mais líquido, né, e infelizmente tem muita gente que quase não toma água. Então toda vez que você tiver com muita fome, né, você vai lá e toma um copo de água. Aí depois você pensa se realmente está com fome, né. Doutora Angélica, eu quero que você deixe dicas para os nossos telespectadores que ainda não iniciou uma dieta, qual o primeiro passo, como fazer a escolha dos alimentos, como que funciona esse planejamento. Sim, o que a gente faz, né? Quando a gente está pensando, eu tenho que perder peso, eu quero ganhar peso, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é nos nossos hábitos, né? É procurar um profissional para te orientar, né? Primeiramente, né? Não sair pegando qualquer dieta da internet e fazer, né? Porque aí a gente já falou que não é o adequado, né? Mas o que a gente pode falar de um modo geral, né? É a gente diminuir a todo custo os industrializados, né? Os refrigerantes, né? Refrigerante não tem nada, gente, de nutriente, de nada de bom. Ele só vai te engordar, dar celulite, né? E aumentar a pressão, aumentar peso. Então, assim, o máximo que você puder de tirar dos industrializados e das massas, né, e colocar no lugar disso as verduras, as frutas, né, as proteínas, né, as carnes,
o frango, peixe, né? A gente consome pouco peixe, né? A gente deveria consumir mais peixe, né? E dar mais ênfase nos vegetais, né? Conhecer, né? Dar uma chance pro seu paladar, né? Conhecer essas comidas diferentes, que às vezes a pessoa não é acostumada a comer verdura, fruta. E isso é o que vai fazer a diferença. E tomar muito líquido. Por favor, né? tomar muito líquido. Pelo menos 2,5 litros, 3 litros de água. Né? As pessoas falam, não, eu vou inchar com isso. Não, o seu organismo precisa de líquido. É verdade. Né? Doutora Angélica, quero muito agradecê-la por ter vindo ao nosso programa Agenda Médica. Você que esteve com a gente na rádio, agora na TV. Temos uma história muito boa aí nesse ano de 2019 para levar dicas e informações para os nossos telespectadores. Com certeza, muito eu que agradeço. Obrigada a você. Obrigada. E dando continuidade ao nosso papo sobre o verão, no próximo bloco, a Mônica Cury vem dar dicas pra gente sobre exercícios para esse período que, como tá chegando às praias, a galera tá correndo atrás do prejuízo. E não sai daí que eu volto no próximo bloco. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Venha conhecer a loja Agnus Dei, onde você encontra tudo o que você precisa em artigos religiosos. Um espaço aconchegante e completo com grande variedade em livros, quadros religiosos, imagens, bíblias, lembranças para batismo e casamento, além de lindas camisetas e produtos litúrgicos para a sua igreja. Você vai se surpreender. Agnus Dei, a loja mais completa. Palmas e Goiânia. Fones 3225-2111 ou 0800 604 8449. Landgraf Odontologia Premier. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Estamos de volta com o nosso programa Agenda Médica e com certeza você que ainda não começou a atividade física, o verão já tá aí, já bateu aquela preocupação, né? A Mônica Cury, personal trainer, nessa manhã de domingo vai nos encher de dicas para otimizar o nosso tempo, porque o verão tá chegando. Mônica, bom dia. Bom dia, Mayara. Bom dia, pessoal. Mônica, como eu falei, o verão tá chegando, a galera aí que tá com um pezinho acima, com uns quilinhos aí a mais, que ainda não iniciou a atividade física, dá tempo, Mônica? Sempre dá tempo, né, Mayara? Nem que a gente tenha uma semana dá tempo de melhorar, 2 melhor ainda, 3 melhor ainda e melhor ainda se não parar nas férias. Que é importante, né? Porque nós estávamos conversando aqui durante o intervalo e a Mônica falou, Mayara, como as pessoas no período de férias
se desligam, se desleixam, comem bastante, larga a atividade física e tem que manter também, né, Mônica? Com certeza, é interessante a gente começar as férias com o corpo bacana e chegar no final das férias com o corpo bacana também. Tem que conseguir usar a mesma roupa que estava no primeiro dia no último. É um desafio, mas assim, ninguém passa 30 dias exatamente de férias, 30 dias exatamente na praia. Tem que manter um equilíbrio entre alimentação, atividade física e os momentos de curtição, né? Com certeza, tem que existir também, né, Mônica? Tem que ter um com equilíbrio. certeza. Olha, nossa cidade é um lugar bem propício, a galera adora fazer esporte, então é corrida, bicicleta, funcional. Para esse período agora que antecede as nossas férias, a época de praia, o que seria ideal, Mônica? Como planejar para iniciar a atividade física? Então, o ideal, assim, principalmente para o pessoal que está mais acima do peso, é focar um pouco na perda de gordura, né? Quem já treina há algum tempo sabe que, por mais às vezes que você esteja com a musculatura legal por baixo, se você não perder a gordura, não vai aparecer. Então, não tem fórmula mágica, tem que caprichar nos treinos, fechar a boca e ir em frente, né? É importante durante esse período ter um acompanhamento nutricional? Muito importante. Não adianta, não existe hoje assim como um só profissional fazer um milagre, né? A gente sabe. Alimentação e treino andam juntos. Um depende do outro ali. Sem um você não tem resultado do outro. Não tem como. Mônica, eu acredito que você, como personal trainer, deve ouvir essa queixa sempre. Mônica, quero emagrecer, mas também quero ganhar massa. Me ajuda. Tem jeito, Mônica? Tem jeito. Principalmente no primeiro momento, Mayara. O que acontece? O primeiro momento que a pessoa chega na academia é o momento de ouro. Até se ela ficar só mexendo o dedo, só fazendo exercício de panturrilha, ela vai ter resultado. Então, primeiro, segundo mês são muito fáceis e muito bons para ter resultado. Então, a gente consegue ter essa troca, que não é exatamente uma troca, mas não transforma um no outro, como o pessoal costuma perguntar, a gordura vira músculo. Não vira músculo, uma coisa é uma coisa, outra é outra. Mas a gente consegue perder gordura e ganhar músculo no mesmo momento, no início. Depois, você já tem que, né, priorizar um ou outro de acordo com o seu objetivo. Mas no primeiro momento você consegue fazer milagre ali dentro de um programa de atividade física. E como descobrir, Mônica, qual atividade física é ideal para mim? Como que eu vou saber isso? Eu vou ser super sincera nessa resposta. É aquela que te dá prazer. É aquela que vai te fazer ficar. Aí, esse é o primeiro momento. Você vai descobrir o que você gosta, vai se apaixonar por aquilo e vai começar a ter determinado resultado físico. Depois de um tempo, o seu cérebro já vai te mostrando mais objetivamente que você tem recompensa através do treino. Então você já vai conseguir com mais facilidade praticar alguma outra atividade em paralelo para te dar mais resultado físico e não só prazer. Então, no primeiro momento, procura o prazer na atividade física. Conseguiu encontrar? Não conseguiu? Continua procurando, porque tem muita coisa para achar. Hoje a gente tem tanta coisa, tanta opção de esporte. Você pode ir lá dar tiro de arco e flecha, você pode jogar tênis, você pode nadar, você pode correr, andar de bike, jogar vôlei, futebol, lutar, tem de tudo. Então dá para achar uma atividade que dê prazer e aí depois você vai conduzindo. Exatamente. Mônica, lhe acompanhando pelas redes sociais, eu vejo que você trabalha muito a otimização de tempo. A gente tem uma vida muito corrida e eu sei que muita gente deixa de praticar alguma atividade física pelo tempo. Fala, eu não dou conta de ficar uma hora e meia na academia ou pedalando. E eu vejo que você consegue fazer um treino com qualidade em curto tempo. Consegue, de fato, ter um resultado com treinos mais curtos? Na verdade, o resultado dos treinos mais curtos, claro, com intensidade um pouco maior, ele é melhor do que dos treinos muito longos, justamente pela questão da produção hormonal. Num treino mais curto, a gente consegue otimizar essa produção natural. Então a gente vai produzir na primeira meia hora de exercício intenso GH, que é o hormônio do crescimento, e vai produzir testosterona, que é o hormônio que vai ajudar a gente a ganhar músculos. A partir dos primeiros 30 minutos, a gente cai o pico da produção desses hormônios e entra em produção de cortisol, que aumenta, que é um hormônio muito importante também, mas ele favorece o acúmulo de gordura em regiões específicas. Então a gente quer o quê? Diminuir a produção de cortisol, aumentar a produção de testosterona e GH, vamos treinar com intensidade alta por meia hora, que o resultado vai ser melhor do que ficar uma hora e meia, e todo mundo consegue 20 minutos por dia, meia hora de treino. Então aquela coisa de ficar uma hora fazendo cardio, mais uma hora de musculação, não precisa mais. Não precisa e não é muito bom. Mônica, como eu falei pra você, a gente mora numa cidade muito propícia à atividade física e infelizmente algumas pessoas fazem
sem acompanhamento, às vezes até tem um acompanhamento, mas o grupo é muito grande de pessoa, o professor não consegue dar aquele suporte. E aí a pessoa se machuca, lesionou, mas quer voltar à atividade física. Como fazer? Como ela se organizar? Então, é difícil a gente dizer assim que uma pessoa tem que ficar parada, não pode mais treinar. Tanto que você vê aí o sucesso, né, dos atletas paralímpicos aí, eles são extremos e muitas vezes não tem uma parte do corpo. E a gente às vezes por causa de uma dorzinha ou outra, tem que parar, não tem não. Só que você tem que passar por um bom profissional para te avaliar e conduzir um novo programa de exercício. Aí realmente você já vai estar ali mais restrito e vai ter alguns movimentos que momentaneamente, ou talvez a restrição fique mais um tempo, você não vai poder fazer, mas não precisa parar de treinar não. Às vezes só numa crise muito aguda durante um tempo, mas logo depois pode reabilitar e voltar à atividade física. Tranquilo. Mônica, eu queria então que você deixasse dicas para os nossos telespectadores, quem ainda não começou a fazer atividade física, não começou a se mexer, já se organizar para não perder tempo, que julho tá batendo na porta, né? É isso aí, pessoal, corre para academia. Tá cheio de opção, vai procurando, faz aula experimental em tudo. Uma hora você acha a atividade que vai te apaixonar e muda o estilo de vida. E vai ter não só um corpo mais bacana, mas uma qualidade de vida melhor. E outra, vai ser uma pessoa mais feliz, porque a atividade física hoje a gente sabe que é a cura de todos os males, né? Então uma pessoa que treina, ela é mais feliz, de verdade. Perfeito. Minha querida, muito obrigada. Fico feliz sempre que você vem, porque é tanta dica bacana. Eu sei que a galera gosta de se mexer, gosta de fazer atividade física e você consegue nos auxiliar nisso. Muito obrigada. Eu que agradeço. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí não, porque eu volto em instantes. Landgraf Odontologia Premier. Venha conhecer a loja Agnus Dei, onde você encontra tudo o que você precisa em artigos religiosos. Um espaço aconchegante e completo com grande variedade em livros, quadros religiosos, imagens, bíblias, lembranças para batismo e casamento, além de lindas camisetas e produtos litúrgicos para a sua igreja. Você vai se surpreender. Agnus Dei, a loja mais completa. Palmas e Goiânia. Fones 3225-2111 ou 0800 604 8449. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Seibin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Seibin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. A nova medicina germânica já chegou na nossa cidade. Você aí de casa sabe como ela pode te auxiliar em algum conflito emocional? Seja com enxaqueca, dor na lombar e até cistite. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o fisioterapeuta Gustavo Semitz. Gustavo, bom dia. Bom dia, tudo bem, Mayara? Tudo jóia. Gustavo, inicialmente eu queria que você explicasse o que é a nova medicina germânica e como ela pode nos auxiliar em conflitos emocionais, como uma cistite, né, que é alguma inflamação na bexiga, popularmente conhecida, dor na lombar, muitas outras coisas. Ótimo. É um prazer estar de volta aqui ao seu programa. E hoje um tema muito interessante são conflitos emocionais
relacionados como entender quando um problema emocional vira uma doença ou até um câncer. Quem descobriu isso foi o Dr. Hammer, que é um alemão que na década de 80, mais ou menos em 1980, 79, o filho dele morreu de um tiro acidental de um príncipe italiano. E meses depois, o Dr. Hammer e a esposa dele, o Dr. Hammer desenvolveu um câncer no testículo e a esposa desenvolveu um câncer no ovário. E como ele era um pesquisador, médico, estudou teologia, radiologia, ele começou a estudar e ver o que esses problemas relacionados ao câncer, será que estava relacionado ao conflito de perda de filho? E ele descobriu que sim, ele fez uma série de tomografias, isso lá na década de 80, e ele descobriu e foi o primeiro profissional de saúde, o primeiro cientista que provou através de tomografias que um conflito emocional inesperado e forte pode gerar um câncer ou uma doença. Então isso já tem uns quase 40 anos. No Brasil, a nova medicina, esse conhecimento da nova medicina germânica entrou faz uns 15 anos. São poucos os profissionais ainda que entendem desse assunto. A gente tem profissionais no Paraná, eu trabalho aqui no Tocantins, em Palmas, com essa tecnologia, entendendo e traduzindo, decodificando quando uma doença está associada a qual conflito, com quem geralmente está relacionado e assim por diante. Então, algum problema emocional, seja no dia a dia, na família, o que for, pode desencadear algum problema de saúde, é isso? Exatamente. Vou dar um exemplo simples. A diferença entre um conflito emocional forte que desenvolve uma doença que o Dr. Hammer descobriu. Se a mulher discute o relacionamento de manhã cedo com o marido, ela vai para o trabalho, ele vai para o trabalho, eles ficam brigados durante o dia e à noite voltam a discutir o relacionamento amoroso. E nessa discussão do relacionamento amoroso, ela pega e senta a mão na cara do marido. E nunca ele vivenciou isso alguma vez. Uma agressão. E daqui 1, 2 semanas ele aparece com uma paralisia facial daquele lado onde ele sofreu a agressão. Então o corpo, como um mecanismo de defesa, ele vai criar uma paralisia para a pessoa não sentir mais uma próxima agressão. Então o nosso corpo está o tempo todo tentando nos defender. Então sempre tem que ter um sentido, para que eu estou tendo essa dor lombar? Quando ela me travou e eu não consegui ir ao trabalho, por exemplo, o que está acontecendo? Qual o significado que meu corpo está falando, dizendo a incapacidade de você se movimentar? Ou um intestino solto, uma diarreia, ou uma cistite, uma infecção urinária, tudo isso a gente consegue entender como funciona. Gustavo, nós estamos num período que, infelizmente, os problemas de pele crescem bastante. Fora esse período, também acontecem alguns problemas no dia a dia. Porém, eu queria saber das crianças, as crianças que pegam alguma infecção ou alguma alergia, o que for na pele. Pode ser também causada por algum trauma ou não? Com certeza. Isso o Dr. Hammer, lá na década de 80, através das tomografias, ele conseguiu provar através de estudos. E hoje, a média, por exemplo, que eu atendo, mais ou menos entre 80% e 90% das doenças que a pessoa tem, seja o adulto, seja a criança, advém de um conflito emocional, um problema emocional não resolvido, que às vezes começou lá na infância, veio para a adolescência, ela revivenciou e agora na fase adulta é a gota d'água e começa. No caso das crianças, por exemplo, onde tem, por exemplo, uma urticária, onde ela tem um eczema ou fica vermelho e coça a pele, sempre tem um conflito relacionado, provavelmente um desejo de separação ou um medo de separação de alguém ou de alguma coisa. Como a mãe para a criança é a proteção dela, todo trauma emocional onde a criança tem um medo de perda e separação dela pode ser marcado naquele momento na pele, através de uma fralda apertada, através do xixi que depois fica frio. Aí o cérebro revivencia isso e fica a marca na fralda, no quadril do bebê, como um eczema, alguma coisa, uma alergia de pele. Então no meu tratamento a gente consegue rastrear quando a criança vivenciou, às vezes foi até na vida fetal,
e a criança já nasceu com o problema, às vezes foi meses depois que ela nasceu, que ela teve um desejo de separação. Vamos supor, a mãe brigou com um tio, uma discussão muito forte, e aí a mãe brigou de novo depois que a criança nasceu, e agora o tio deu um ursinho de pelúcia, e toda vez que a criança pega aquele ursinho de pelúcia, tem a memória dos traumas que ela vivenciou na infância, na vida fetal, e meses de vida. E ela começa a ter alergia, seja uma alergia respiratória, porque o cérebro lembrou do que aconteceu com o tio. Isso a gente consegue rastrear na sessão. Diante desses problemas que nós citamos, que é corriqueiros, que é do dia a dia, como que a nova medicina germânica, Gustavo, pode nos ajudar? O tempo todo, porque algumas perguntas, pessoas já me perguntaram será que eu tenho um conflito emocional? Todo mundo tem conflitos emocionais. A pergunta é, será que os conflitos emocionais, os meus problemas emocionais que eu vivenciei lá na infância, na adolescência, vida adulta, será que essa doença, esse sintoma que eu tenho, seja uma dor, seja uma fibromialgia, uma enxaqueca, uma insônia, será que ele advém de um momento emocional não resolvido? E hoje se prova que sim. A maioria das vezes, 80% dos casos, tem algo de fundo de conflito emocional. Com a nova medicina a gente consegue traduzir isso. Vou dar outro exemplo no caso da rinite. Muitas pessoas agora, a época que vai começar, a época do verão, do sol, da poeira, tem rinite, tem espirros, né, que é diferente de sinusite, que é a dor de cabeça na face e secreção purulenta. A rinite só coça o olho, o ouvido, a garganta, o céu da boca. A rinite, o Dr. Hammer descobriu que está relacionado a um conflito de perigo de perda e separação de alguma pessoa. É pressentir um perigo de perda e separação. E no momento do evento que aconteceu, aquilo que estava em contato com a criança, se foi um ambiente externo e tinha pó, o cérebro gravou o pó. Eu tinha rinite, por exemplo, eu sempre conto nas minhas palestras e cursos, eu tinha rinite por cachorro e consegui resolver totalmente. Então, por exemplo, a minha mãe, na vida fetal dela, ela foi atacada por um cachorro e teve um perigo, um medo de perder o filho. E a memória ficou do pelo do cachorro. Sabendo o que foi, a gente consegue desbloquear e resolver o problema. Então, só benefícios, qualidade de vida, consegue então resolver tudo e vida nova, né? A maioria sim. Que bom. Gustavo, quero muito agradecê-lo por estar conosco mais uma vez. É sempre um prazer ter você com a gente, ainda mais trazendo novidade, a nossa população agradece. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e vou estar próximo a vocês nos próximos domingos aí. Obrigado. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí não, que no próximo bloco eu estou de volta. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Landgraf Odontologia Premier. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Seibin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Seibin PhD. Sua vida merece nossa dedicação.
região. Venha conhecer a loja Agnus Dei, onde você encontra tudo o que você precisa em artigos religiosos. Um espaço aconchegante e completo com grande variedade em livros, quadros religiosos, imagens, bíblias, lembranças para batismo e casamento, além de lindas camisetas e produtos litúrgicos para a sua igreja. Você vai se surpreender. Agnus Dei, a loja mais completa. Palmas e Goiânia. Fones 3225-2111 ou 0800 604 8449. Estamos de volta. Se você tem alguma criança por perto que dorme de boca aberta e até ronca, isso não é normal. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a otorrinolaringologista, doutora Mariana Siqueira. Doutora Mariana, bom dia. Bom dia, Mayara. Muito bom estar aqui. A gente que agradece. Doutora Mariana, fala pra gente no que consiste o respirador oral. Bom, respirador oral é uma síndrome. É a síndrome do respirador oral. É aquele paciente ou aquela criança que respira de boca aberta. Isso acontece por muitos fatores. O principal fator é a obstrução nasal, pode ser total ou parcial, e decorrente de algumas causas comuns. Como que identifica, doutora Mariana, a criança que tem esse problema? Bom, quais são os sintomas principais? Então, geralmente os pais já chegam e falam: meu filho ronca, meu filho respira de boca aberta. Mas a gente tem outros sintomas que às vezes não são tão perceptíveis, mas que acontecem. Então, aquela criança que é desatenta na escola, aquela criança que faz xixi na cama, então isso são algumas alterações. A gente acorda, a criança acorda com o travesseiro todo babado, então tem aquela baba no travesseiro, que é porque ela respirou de boca aberta, tá? A criança tem algumas alterações de face, então os dentes começam a ficar acavalados, porque tem essa alteração de mordida por conta da respiração bucal. A criança sempre reclama: eu acordo com a garganta doendo, porque respirou de boca aberta. E para ter esse diagnóstico, doutora Mariana, só com exames, quais são os exames que poderiam serem feitos? O diagnóstico do respirador oral, o diagnóstico é clínico, então a mãe vai falar, essa queixa, né? Então é a queixa principal. A partir desse momento que a gente determina a criança é um respirador oral, a gente consegue alguns exames para descobrir o motivo. O principal motivo realmente é a hipertrofia, então o aumento da adenoide e da amígdala. Como que a gente vê isso? Através da videonaso, que é aquele exame que filma dentro do nariz, ou também através de um raio-x de cavo. O raio-x de cavo não é tão específico quanto a videonaso, mas auxilia também. Além disso, tem aqueles exames de polissonografia. Na criança a gente não utiliza tanto, mas são os exames do sono. Então a criança vai dormir e vai monitorizar o sono dele, mas na criança não é muito utilizado. Doutora Mariana, em relação aos quadros crônicos, quais são as complicações? Bom, as complicações, as principais e as mais comuns são as alterações crânio-dento-faciais. Então, tem alterações craniais, faciais, então a criança fica com faces de respirador oral e dentárias, tá? Além disso, tem as alterações dos hormônios. Então, como a criança respira de boca aberta, ela não tem um sono restaurador. Ela vive cansada, mexendo na cama. E com isso, não tem a liberação do GH, que é o hormônio liberado durante o sono, que é o hormônio do crescimento. Então a criança vai ter também alterações estaturais, então ela não vai crescer como ela deveria, tá? E então isso são alterações que acontecem. Alterações mais graves são alterações de corpo pulmonar, são alterações de pressão aumentada no pulmão e consequentemente no coração. Mas esses são casos muito extremos. Os quadros mais comuns realmente são as de alterações de face. Doutora Mariana, e para as pessoas que tem esse quadro crônico mais grave, mais acentuado, quando é que é indicado a cirurgia de amígdala ou de adenoide? Bom, como eu já havia falado, a principal causa é a hipertrofia das adenoides e das amígdalas. Quando indicar? Quando isso está muito grande. Então, a gente consegue graduar o tamanho da adenoide e da amígdala a partir dos sintomas, junto com o quadro clínico, né? Então, os sintomas junto com o exame físico, a gente define qual é o tamanho. Primeiramente, a não ser que seja tudo muito grande, a gente tenta um tratamento clínico. Então, a gente vai tentar alguns medicamentos para tentar reduzir isso aí. Por quê? A adenoide está grande principalmente dos 2 aos 7 anos de idade. A partir dessa idade há uma regressão desse tecido.
Então, se a criança nessa faixa etária, devido às complicações, não tem a resposta com o tratamento clínico, realmente tem a indicação de cirurgia. E as amígdalas, que também causam um ronco e essa respiração bucal, se elas estão muito grandes, então a gente gradua de grau 1 ao grau 4. Então, se tem uma amígdala de grau 3, grau 4, com um adenoide grande, essa é a indicação da cirurgia de adenoamidalectomia. Doutora Mariana, você agora vai falar pra gente se é mito ou verdade. Alguns pais têm o receio de deixar as crianças passarem por esse tipo de cirurgia na retirada da adenoide ou das amígdalas, por elas terem uma ligação com a imunidade e achar que fazendo essa cirurgia a criança consequentemente irá ter uma imunidade prejudicada. Realmente isso acontece? Não. Então, eles realmente são tecidos de imunidade, tá? São tecidos linfóides que fazem parte de um anel, o anel linfático de Waldeyer. Mas são tecidos secundários para a imunidade. É claro que a gente não vai sair tirando aí a amígdala e a adenoide de todo mundo, né? Porque eles são importantes. Mas quando tem essas complicações, o risco-benefício para a cirurgia é maior. Então, a gente vai operar. Vai perder a imunidade a criança? Ela não vai ter mais imunidade, ela vai ter um monte de infecção? Não, isso não acontece. Ela tem outros tecidos de imunidade. Então, ela tem o baço, ela tem os linfonodos, tudo isso auxilia na defesa da criança. Então, quando tem indicação, não tem, isso é mito. Então, tem indicação, tem que operar, porque tem consequências e tem benefícios. E quais são as dicas, doutora Mariana, para quem tem alguma criança em casa que dorme de boca aberta ou ronca durante a noite, não tem aquele sono restaurador? Bom, procurar um especialista. Realmente tem que procurar, tem que ficar atento a essas alterações, porque até no desenvolvimento da criança, como intelectual, isso vai ter uma alteração. Então, não pode deixar, eu vou deixar crescer um pouco mais. Deixar crescer um pouco mais é o tempo dela ter todas essas modificações fisiológicas, patológicas, na verdade, né? Então, realmente, o pai, a mãe, o tio, tem que ficar atento a essas alterações e procurar o quanto antes o especialista. Perfeito, minha querida, muito obrigada por estar com a gente, falar de um assunto desse que é tão comum e a gente quase não aborda esse tipo de conversa, então muito obrigada por estar aqui. É um prazer estar aqui e ajudar os telespectadores a tirar algumas dúvidas sobre isso. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. No próximo bloco eu estou de volta. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Landgraf Odontologia Premier. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Venha conhecer a loja Agnus Dei, onde você encontra tudo o que você precisa em artigos religiosos. Um espaço aconchegante e completo com grande variedade em livros, quadros religiosos, imagens, bíblias, lembranças para batismo e casamento, além de lindas camisetas e produtos litúrgicos para a sua igreja. Você vai se surpreender. Agnus Dei, a loja mais completa. Palmas e Goiânia. Fones 3225-2111 ou 0800 604 8449.
Estamos de volta e agora com o nosso quadro Saúde Bucal. Você que está em casa, sabe como agir diante de um trauma dental? Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Dr. Felipe Cavalcante, ele é endodontista. Dr. Felipe, bom dia. Bom dia, Mayara, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Dr. Felipe, diante de um trauma, o que fazer? Criança, vamos usar a criança como exemplo primeiro. Caiu na escola ou em casa, quebrou os dentinhos. Nesse momento, eu acho que o desespero se sobressai, a gente não consegue nem pensar. Mas o que é legal estar fazendo, doutor Felipe? Bom, a primeira coisa, Mayara, antes de tudo, é tranquilizar a criança. E muitas vezes os pais também, né? Porque o pai e a mãe, eles sempre ficam nervosos diante daquela situação, tá? Então, primeiro de tudo, tranquilizar a criança, tá? Depois disso, verificar como que está a situação do dente. A gente tem muitas coisas que a gente pode fazer que minimiza a situação. Por exemplo, um dente, quando ele fratura, que ele quebra um pedacinho, esse pedacinho ele pode ser colado. Então, se o pai ou a mãe guardar esse pedacinho, a gente pode fazer a colagem do fragmento no consultório. Então, assim, isso já minimiza a situação, tá? Precisa armazenar esse dente de alguma forma específica, doutor Felipe? Quando é só um pedacinho do dente, não, mas também pode acontecer um caso que a gente chama de avulsão dental, que é o quê? Quando o dente ele sai inteiro da boca, tá? Então, nesse caso, a gente precisa armazenar e o ideal, que normalmente se tem em casa ou na escola, é o leite, tá? Colocar o dente no leite e levar para o dentista para ele poder atuar. E no caso de só um trincado, doutor Felipe, e às vezes não dá devida atenção, deixa pra lá e esse dente começa a escurecer. Esse dente perdeu? Primeiro de tudo, assim, trincou, ou qualquer acidente, até mesmo quando parece que não aconteceu nada, é sempre interessante levar no dentista, porque pode ter acontecido algo que a gente não consegue ver, tá? Então, assim, trincou. A gente pode radiografar, fazer outros exames no consultório que a gente vai conseguir identificar se houve alguma lesão ou não, tá? Mas não levou e aí começou a escurecer. O que a gente pode fazer? Nesse caso, a gente pode estar acontecendo o que a gente chama de necrose pulpar, tá? Ou seja, a polpa, que a gente brinca assim com os pacientes, que é a parte viva do dente, tá? É a parte que nutre o dente, é a parte que tem a inervação, ou seja, você sente dor por conta dessa parte do dente, tá? Ela pode ter morrido por conta do traumatismo, certo? Então, nesse caso, a gente precisa intervir, precisa fazer um tratamento de canal para poder devolver a saúde do dente. Doutor Felipe, se algum desses traumas, tanto o trincado como quebrar, for num dente de leite, ele vai prejudicar futuramente aquele dente definitivo, que é o dente de osso, quando erupcionar? Isso precisa ser avaliado, depende do tipo de traumatismo, tá? Mas é possível ter dano permanente, como também é possível que não acarrete nenhum problema. Tá? Vai depender muito de como que foi o trauma, da força, da direção do acidente, para poder a gente dizer se tem ou não. Mas é possível que se tenha, então é importante, bateu, aparentemente não aconteceu nada, o dente não quebrou, não sangrou, vai no dentista, faz uma avaliação, o dentista vê o que pode ter acontecido, e quanto antes a gente identifica uma lesão, mais fácil de a gente resolver. Doutor Felipe, eu queria que você deixasse dicas para encorajar os pais, porque já ouvi muitos relatos de que pais diante de uma situação dessa acaba desistindo de levar a criança porque é triste, é choro, a criança não deixa e às vezes a situação ali na hora de manusear, de fazer esse reparo diante desse trauma acaba sendo um terror. Bom, hoje em dia a gente tem várias técnicas, a gente tem o próprio condicionamento para levar a criança a ter um comportamento melhor diante do dentista, assim como técnicas de sedação também que a gente pode utilizar, como o óxido nitroso, que a criança ela não dorme, mas ela fica consciente, ela sabe o que está acontecendo, mas ela fica mais tranquila.
Então, assim, a gente tem vários mecanismos que a gente pode utilizar para que o atendimento da criança ele seja tranquilo e não crie aquele adulto traumatizado com medo de dentista, né? Doutor Felipe, muito obrigada por estar com a gente. Esse assunto que a gente acredito que boa parte dos telespectadores, pais, professores nas escolas aprenderam um pouquinho diante dessa situação. Acredito agora que vai saber dar um suporte melhor para a criança. Então, muito obrigada por trazer essas dicas aqui pra gente. Bom, eu que agradeço para vir aqui falar sobre um assunto tão importante para todos, principalmente para as crianças. E o nosso programa Agenda Médica vai ficando por aqui e eu quero agradecer a todos os profissionais que junto comigo fazemos o melhor para você, telespectador, sempre te levando muita informação e qualidade de vida. Lembrando que nós temos um encontro marcado aos sábados a partir de meio-dia na Rádio Jovem FM na 104,7 com o nosso programa Agenda Médica e todos os domingos a partir das 10 da manhã aqui no SBT. Até lá! Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Tocantins. Laboratório Sabin PhD. Tecnologia e modernidade perto de você. Landgraf, Odontologia Premier. Agnus Dei, artigos religiosos católicos, Goiânia e Palmas.